Olá, pessoal do sétimo ano, professor Esquilace, tudo bem? Eu estou gravando essa videoaula aqui para facilitar, para que vocês possam assistir essa aula, como ela está no YouTube, a hora que vocês quiserem, quantas vezes que vocês quiserem, tá? Para poder tirar dúvida. Eu vou usar essa alternativa, né, em função de alguns problemas de segurança que teve no Meet, de invasões em alguns lugares que foram relatados. Então, fazendo assim, essa aula é mais segura. Se alguém tiver dúvida, me manda no e-mail que está ali, antoniojunior@educlacau.pmrp.sp.gov.br, para eu tirar a dúvida da aula. Mas eu vou tentar fazer uma aula bem completinha, tá? Para não ficar dúvida, mas tendo dúvida, você pode ou voltar e ouvir de novo a minha explicação, ou se a dúvida não for esclarecida, você me manda um e-mail. Então, lembrando que essas atividades vocês vão fazer no caderno, vai enviar por e-mail, né? Tira uma foto, manda por e-mail para o Google Sala de Aula. Não é para levar na escola, você vai fazer no seu caderno, não é para levar na escola, porque a gente tem que evitar ter contato com materiais. Então, eu não posso na escola pegar o material de 32 pessoas e levar para minha casa. É um grande risco de se contaminar. Tudo bem? Se, mas eu não tenho como tirar foto e mandar pelo Google Sala de Aula. Então, deixa no caderno para, na hora certa, a gente poder fazer a vistoria disso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar nossa aula hoje, começando aqui falando sobre teoria celular. Esse é o material que eu enviei para vocês, né, do dia 12 de abril a 24 de abril, sobre célula, né? Então, primeiro aí nós temos a teoria celular. Então, vamos entender. Todos os seres vivos. Outra coisa, eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz uma leitura baseado naquilo que eu mandei para vocês lá, que tem lá no Google Sala de Aula e que eu já apresentei em outros encontros que nós tivemos. O ler. Você precisa ler o texto, entender o texto, para refletir sobre o que você entendeu no texto e aí poder responder as questões, tá? Então vamos lá. Então todos os seres vivos eles são formados por uma ou mais células. E as células são a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, que são capazes de realizar as transformações químicas que mantêm o funcionamento do organismo. Então, como é que foi descoberto isso? Então, lá no século XVII, a observação detalhada de partes de seres vivos começou a ser viabilizada pelo desenvolvimento de um equipamento para observar o que era capaz de criar imagens ampliadas de objetos ou seres vivos, o chamado microscópio. Lá em 1666, um pesquisador inglês chamado Robert Hooke, né, que nasceu em 1635 e morreu em 1703, ele observou e descreveu fragmentos de cortiça, que é aquele material proveniente de casca de árvore, que forma rolha de bebida. Então ele olhou isso em um microscópio simples, que nós temos uma imagem parecida aqui, tá? Ele olhou isso num microscópio simples, que foi construído por ele mesmo. Então o Hooke, ele observou que o material era semelhante a uma estrutura de um favo de mel, com muitos espaços vazios, que ele chamou de cella, que é um termo em latim que significa espaço vazio. Por daí veio, né, o nome célula. Então a célula ela é a unidade básica da vida. Então, com o tempo, em razão do aperfeiçoamento desse microscópio, que esse aqui era um microscópio simples que eles usavam na época. Então, esses microscópios aqui eles foram cada vez mais sendo aperfeiçoados. Então, aí foi possível constatar que a célula, que eram espaços anteriormente ocupados por material vivo, no caso é a cortiça, uma célula vegetal viva, mas que conforme tem devido, né, ao crescimento e ao desenvolvimento daquele tipo de planta, tinham morrido e agora tinham função estrutural e de proteção, que é o caso da cortiça, que é a casca da árvore. Então o termo célula, entretanto, ele não foi abandonado e seu diminutivo, célula, passou a ser usado para as unidades básicas dos seres vivos.
Então, já no século XIX, com base em evidências de que todos os seres vivos eles teriam células, dois cientistas alemães, o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, eles propuseram, em estudos independentes, né, o que a gente chama de teoria celular. Então, segundo essa teoria, todos os seres vivos são constituídos de uma ou mais células. Agora, depois, né, posteriormente, em 1855, outro cientista, o Rudolf Virchow, ele aprimorou essa teoria celular e declarou que toda célula origina-se de outra célula pré-existente, introduzindo aí então uma noção de divisão celular, ou seja, a célula pode se dividir e originar novas células. Outras pesquisas mostraram que a célula realiza diversas transformações químicas. Então, por ser a unidade constituída de todos os seres vivos e por realizar atividades essenciais que caracterizam a vida, a célula passou a ser considerada uma unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. Assim, nós temos que a unidade estrutural. Todo ser vivo é constituído por uma ou mais células. Unidade funcional. A célula é a menor estrutura capaz de realizar os processos característicos dos seres vivos. Então vamos ver como é que é a estrutura da célula. Então, como nós vimos ali, com o aperfeiçoamento do microscópio e das técnicas de observação, foi possível analisar um grande número de organismos e propor a teoria de que todos eles são formados por células. Só que existem organismos formados por apenas uma célula, que são chamados os unicelulares. Nós temos aqui uma fotomicroscopia de uma ameba, tá? Essa aqui é uma ameba, a Amoeba proteus, é o nome científico dela, ela é unicelular. Existem também aqueles organismos formados por muitas células, os chamados pluricelulares. Pluri de plural, vários, né? Também alguns chamam de multicelular, vários também. Aí, no caso, que é um cavalo e uma árvore, uma araucária, são seres pluricelulares. Inclusive nós somos seres pluricelulares, nós somos formados por muitas células, bilhões, zilhões de células. Então, com base nessa observação de diversas células, animais e vegetais, foi possível então reconhecer uma estrutura básica que era comum a todas elas. Apesar de apresentarem forma e tamanhos variados, né, então as células elas têm forma e tamanhos diferentes, todas elas eram constituídas de três estruturas básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, conforme nós estamos vendo aqui. Membrana plasmática está em volta da célula. Citoplasma é o que está aqui dentro. É um tipo de um líquido, é um plasma, né? O próprio nome fala. E desse plasma, meio que nadando aqui, nós temos o núcleo. Tá? Então vamos ver melhor aqui a definição de cada um. A membrana plasmática, também é chamada de membrana celular, é uma fina película que envolve a célula, delimitando a ela. Essa estrutura ela tem diversas funções, entre elas a de proteger a célula e regular o que entra e o que sai de substância na célula. E aí mantém esse meio interno adequado para o bom funcionamento da célula. O citoplasma, na outra parte, né, das três, ele é formado por diversas substâncias, como água, proteínas, lipídios e açúcares. E nela, né, no citoplasma, está presente estruturas com que têm funções muito específicas, que são chamadas de organelas ou organoides. No citoplasma ocorrem muitas transformações químicas importantes para o bom funcionamento das células. E, finalmente, nós temos o núcleo, onde esse núcleo ele apresenta o material genético, que ele contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo. Então, está dentro do núcleo o que vai dizer como o ser vivo vai ser, como é que ele vai se comportar. Isso vai ser importante mais para frente, quando a gente
estudar esse assunto, é o chamado DNA, né, que é o material genético. Então, nos seres vivos, o material genético ele é formado por filamentos de um ácido chamado nucleico. Então, o núcleo ele é fundamental para alguns processos vitais da célula, como a divisão celular, né, uma célula se divide em duas, processo, né, como eu disse, pelo qual uma célula se divide e origina outras duas. E também fabrica células sexuais, que nós vamos ver depois, né, a célula masculina, o espermatozoide, a célula feminina, o óvulo, que quando os dois se encontram dá origem a um bebê 9 meses depois. Outro tipo de célula também é chamada procariótica ou eucariótica. Então vamos ver o que é isso. Embora todas as células apresentem composição química semelhante e uma estrutura básica comum, elas podem diferir, né, ser diferentes quanto à presença ou ausência de determinadas estruturas. De acordo com a presença ou não de núcleo, as células podem ser classificadas como procarióticas ou eucarióticas. Então, as células procarióticas, o próprio nome diz, procarióticas é porque tem o núcleo primitivo. Então, geralmente, eles apresentam um tamanho reduzido, são pouco compartimentalizadas, e o material genético ele fica solto, ele fica disperso no citoplasma. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o material genético, está solto, ele não está dentro de um núcleo como essa. E as bactérias, que é o caso que ocorre nas bactérias, né? Que é uma célula procariótica. Então, as células bactérias elas são seres procariontes, então eles apresentam células procarióticas. Então, neles, nas bactérias, a gente pode encontrar um envoltório rígido, que além da membrana plasmática tem a parede celular, que é externa à membrana plasmática. E algumas bactérias ainda apresentam flagelos. O que é o flagelo? É um prolongamento da membrana plasmática, que ao se mover promove a locomoção da célula. É como se fosse uma cauda. Tá? Mas lembrando que a gente está falando de um organismo unicelular. No caso aqui, a bactéria, que é procariótica. E também dispersos dentro desse citoplasma aqui, que tem aqui, são esses pontinhos aqui, são os ribossomos, que eles são organelos que são responsáveis pela produção de proteína. Tá? Aqui nós temos uma representação do ribossomo, mas é só a título de curiosidade, não precisa guardar isso. E o que são as células eucarióticas? Então, o nome já fala, eucariótica, que é do grego, significa núcleo verdadeiro. Nesse caso aqui, o material genético, o DNA, por exemplo, ele fica localizado lá no interior do núcleo, compartimento do núcleo, que é um compartimento delimitado pelo envoltório nuclear. Ou seja, o núcleo tem uma membrana em volta dele, que é o envoltório nuclear ou a membrana nuclear. Então, essas células aqui, as eucarióticas, elas apresentam diversas organelas, entre elas, uma que você já deve ter ouvido falar, que é a mais famosa, a mitocôndria, que ela é responsável pela respiração da célula. Tá? E no caso dos seres autótrofos, o que é autótrofo? Ser autótrofo é aquele que produz seu próprio alimento. Ele vai ter cloroplasto, que é uma organela essencial para o processo da fotossíntese. E essas organelas elas não estão presentes nas células procariontes. Tá? Nós vamos falar dessa diferença daqui a pouco aí, do cloroplasto. Há uma grande variação entre as células eucarióticas. Entretanto, todas elas têm a mesma característica básica. Podemos construir um modelo que representa aqui embaixo. As amebas, os animais e as plantas são exemplos de organismos eucariontes. Então nós temos aqui, ó, é um corte, eu cortei essa célula, estou vendo ela dentro. Então nós temos o envoltório nuclear, né? Nós temos aqui a mitocôndria. Então, primeiro, em volta, a membrana plasmática, está aqui. Aí nós temos as organelas, aqui é o ribossomo, nós temos a mitocôndria, nós temos o chamado retículo endoplasmático, nós temos o complexo de Golgi, nós temos o centríolo, e cada um tem a sua função aqui. Então, ó,
membrana plasmática protegendo. Ribossomo é responsável pela produção de proteína, nós já vimos que isso tem também na célula procariótica. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, processo que consome açúcar e gás oxigênio e vai liberar energia, gás carbônico e água. Tá? O envoltório nuclear que protege o núcleo, o retículo endoplasmático, essa estrutura aqui, que ele atua na produção e no transporte de substâncias como as proteínas. E temos esse azul aqui, que é o complexo de Golgi, que ele armazena as substâncias, além de transportá-la para outras regiões da célula ou para o meio extracelular. E tem também aqui o centríolo, que está relacionado ao processo de divisão celular. Quando uma célula se divide, formando outra. Então, o centríolo que é o responsável. E o lisossomo, ele que faz a digestão, no caso aqui, intracelular. A célula também faz digestão, faz dentro dela, ela tem que se alimentar, ela tem que quebrar o nutriente que entrou para produzir energia. Tá? Então, essa aqui é uma estrutura básica de uma célula eucariótica animal. E há diferenças entre as células eucarióticas animais e vegetais. A célula vegetal, ela apresenta uma estrutura rígida chamada parede celular, externa à membrana plasmática. Essa estrutura, ela tem a função de sustentação e resistência da célula. Então, quando você pega uma folha, que ela é rígida daquele jeito por causa das milhares, milhões de células que ela tem com parede celular. Outra característica exclusiva que é das células vegetais é a presença dos cloroplastos que a gente viu lá. Então, eles são típicos das células vegetais. Eles são ricos em um pigmento verde que é chamado de clorofila. E aí é fundamental para o processo da fotossíntese. Então, nós temos aqui uma estrutura de um cloroplasto, né? Que tem aqui, ó, dentro da célula eucariótica vegetal. Então, o que ela tem? Ela tem o núcleo, também, como ela é eucariótica, ela tem um envoltório nuclear, tem o cloroplasto, que é exclusivo, como nós vimos, das células vegetais e responsável pela fotossíntese, tem complexo de Golgi também, nós já vimos aqui que ele vai armazenar substâncias, tem o citoplasma, tem a membrana plasmática, em cima da membrana plasmática tem a parede celular, que é essa aqui, que vai conferir, como nós vimos, rigidez e sustentação às células, e não é encontrada nas células eucarióticas animais. Tem o vacúolo, isso aqui é diferente, não tem no animal. Ele é responsável por armazenar substâncias, como a água, e é encontrado também alguns tipos de células animais. A mitocôndria, que a gente já viu que é a respiração, o retículo plasmático, já vimos também aquela produção e transporte de substâncias como proteína, e os ribossomos, que a gente também já viu que é responsável pela produção de proteína. Certo? Os níveis de organização biológica, depois que a gente conheceu os diferentes tipos de células. Olha, se todos os organismos que conhecemos são formados por células que podem ser representados por modelos, como que a gente já estudou, como que eles podem ser organizados para formar uma enorme variedade de seres vivos que existe? Então vamos lá. De uma maneira geral, os organismos pluricelulares são formados por diferentes grupos de células que representam, né, desempenham funções específicas. Cada organismo aí, né, cada grupo de células vai ter uma função específica. No caso do corpo humano, por exemplo, as células que revestem o organismo, células que realizam contração e relaxamento muscular, células que transportam gases, né, entre outras, como a hemácia no sangue. Então, assim, as células especializadas que desempenham funções semelhantes formam tecidos. Um conjunto de tecidos diferentes que participam de uma mesma função constitui um órgão. Um conjunto de órgãos relacionados entre si vão atuar de uma maneira coordenada, formando um sistema. E vários sistemas atuando conjuntamente vão formar um organismo. Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Por exemplo, a célula a gente já viu. É a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Pode corresponder ao corpo dos unicelulares ou a parte dele, no caso dos pluricelulares.
Aí entra o tecido, que só vai ter tecido naqueles que têm mais de uma célula, né? Pluricelular. Então, o que é o tecido? Ele vai se referir ao conjunto de células semelhantes com funções que estão relacionadas. Então, o tecido muscular dos animais, por exemplo, e o tecido condutor de água e nutrientes nas plantas são exemplos de tecido. Aí o órgão, né? Agora no órgão aqui ele está pegando aqui o pulmão do passarinho aqui, né? O órgão é uma estrutura formada por um ou mais tecidos que têm funções determinadas em um organismo. O pulmão, por exemplo, é o órgão responsável pela troca de gases com o ambiente. Então, o órgão, no caso o pulmão aí do passarinho, mas nós temos vários outros órgãos, ele é formado por vários tecidos. E esses órgãos, vários órgãos vão formar o sistema, que é um grupo de órgãos que, em conjunto, vai realizar determinada função. Por exemplo, o sistema digestório, está mostrando aqui o sistema digestório do passarinho, tá? Ele é formado por órgãos como o estômago e o intestino. Todos os sistemas do corpo eles vão fazer parte de um organismo. No caso aqui, esse passarinho é chamado de soldadinho do araripe e vai contribuir para manter ele vivo. Então, organismo é o animal inteiro, né? Trata-se do próprio ser vivo que pertence a determinada espécie. Como nós vimos o soldadinho do araripe, por exemplo, ele é um organismo da espécie Anthophia rockmani. Não está dando para ler direito aqui porque está em itálico. Tá? Então é isso, gente. Isso foi uma apresentação bem tranquila, uma leitura tranquila do texto que eu enviei para vocês. A partir disso, agora, vocês vão responder essas atividades aqui. Tá? E aí, na próxima aula, né, aí eu pego e venho e a gente faz a correção. Tá? Lembrando, é para fazer atividade no caderno. Professor, é para copiar a pergunta? Não, não preciso copiar a pergunta porque você tem o material. Mas eu quero a resposta bem feita e para responder a qualquer uma dessas questões, você precisa fazer o quê? Ler, entender e responder. Certo? É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima aula. Até!